irmãos, são 19 horas e 13 minutos. Eu peço que você, na sua casa, onde quer que você esteja, reunido com a sua família, reunido com seus amigos, que você, neste momento, reverencie ao nosso Deus. Não importa em que posição você está, se você está sentado no sofá da sua casa, como aqui a minha família está, se você está sentado no chão em uma almofada, se você está deitado no seu quarto, como eu sei que alguns amigos e irmãos fazem, já falaram comigo assim: pastor, nos dias do culto, eu entro no meu quarto, eu apago a minha luz, eu deito na minha cama, coloco meu fone de ouvido e fico sozinho escutando a mensagem. Não importa em que local você esteja, em que posição você esteja, o importante é que agora você tenha reverência, que você entenda que nós estamos entrando na presença do nosso Deus. O nosso Deus, ele é onipotente, o nosso Deus é onisciente, o nosso Deus, ele é onipresente, ele está em todos os lugares. E aonde estiverem dois ou mais reunidos em nome de Cristo, ali ele estará presente. Então, o meu Senhor Jesus Cristo está aqui na minha casa, Letícia e Miguel. Está na casa onde você está agora, está no quarto onde você está agora, está na cozinha, está na sala, não importa onde você esteja, ele está contigo agora. Então, o culto que você vai prestar, o louvor que você vai entoar, a oração que você vai fazer junto comigo não é para mim, mas é para Ele. O culto que nós prestamos é um culto individual. Aprenda isso, Miguel. Embora nós nos reunamos para juntos louvarmos ao Senhor, Ele recebe o culto individualmente de cada um dos seus filhos, de cada um dos seus servos. Porque só Ele sabe se no meu coração há verdade. Só Ele sabe se no seu coração você está verdadeiramente se importando em adorar, se importando em falar com Ele, se importando em pedir perdão pelos seus pecados, apresentando a Ele as suas fraquezas e suas necessidades, e também se você está atento à mensagem que Ele tem para você nesta noite, se você está abrindo as portas do seu coração. Então entenda isso. O culto, ele é um culto congregacional. Nós nos congregamos porque somos orientados a fazer isso, a cultuarmos juntamente a um só Deus, o nosso Deus, mas Ele recebe o culto individualmente de cada um de nós. Então que agora, se você quiser, se você puder, na sua casa, se coloque de pé, ou se coloque de joelhos, ou permaneça assentado conforme a sua vontade, mas eu peço que você agora incline a sua cabeça juntamente comigo e nós vamos orar. Vamos orar pelo nosso irmão Benedito e pela sua esposa Kátia, que hoje completam 27 anos de casamento. Um exemplo: Benedito, parabéns, Kátia, parabéns. Em um tempo, em uma época em que a família tem sido tão atacada, tão desvalorizada, vocês são um exemplo para todos nós. O exemplo de um casal que com certeza, com seus momentos felizes e com suas tristezas, estão juntos, assim como o nosso Deus determinou que um homem deixasse a sua casa, se unisse à sua mulher e fosse uma só carne com ela, e que nenhum homem viesse separar este casal, mas que este casal estivesse junto até que a morte os separasse. Então eu abençoo vocês, vocês são um exemplo para nós que estamos casados há menos tempo, temos em vocês um exemplo de persistência, um exemplo de amor, um exemplo de fidelidade, de companheirismo. Então que Deus abençoe você. Também quero orar pela sua família, seja qual lá for o seu problema, um filho, uma filha, o seu casamento, problema financeiro, uma porta de emprego, o seu negócio. Sabemos que neste momento as tribulações, os problemas têm se avolumado na vida de todos nós. Meus irmãos, há um Deus no céu. Há um Deus no céu. Eu quero ler aqui rapidamente uma palavra devocional antes de orar, para que você possa entrar em espírito juntamente comigo, com confiança diante deste Deus. O livro de Salmo, no capítulo 24, diz assim, só escute isso. Salmo, capítulo 24, Salmo 24, diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor
e a justiça do Deus da sua salvação. Ei, olha para mim aqui, não fique atribulado. Ei, olha para mim aqui, não esteja angustiado, porque esta terra, a sua plenitude e todos os que aqui habitam pertencem a um ser, pertencem a uma pessoa. Quem, Miguel? A Deus, que criou todas as coisas. Não há nada neste mundo que esteja fora do controle dele. Ele é o possuidor de todas as coisas. Ele é o meu dono, ele é o seu dono, ele é o seu dono, ele é o Senhor de todas as coisas. Ele criou tudo. Tudo que há neste mundo, tudo que está acontecendo está no controle dele. E se as coisas neste mundo vão de mal a pior, entenda que você pode subir agora à presença dele. Se você tem um coração limpo, se você tem mãos puras, e ele receberá a sua oração e te abençoará. Você crê nisso? Você crê nisso? Então vamos orar, vamos apresentar ao nosso Deus a nossa oração, interceder pela nossa família, interceder pelo nosso país, interceder por aqueles que precisam da bênção do nosso Deus. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai amado que está nos céus, toda honra e toda glória sejam dadas ao nome do Senhor. Pai amado, é em nome do Senhor Jesus Cristo, que aqui da minha casa, meu Pai amado, em Itaboraí, eu imponho, meu Pai amado, eu levanto as minhas mãos, pedindo ao Senhor que por este gesto, o Espírito do Senhor atenda a minha oração e vá agora, meu Pai amado, visitando a família de cada pessoa que está neste momento cultuando ao Senhor juntamente comigo. Pai amado, que o Espírito do Senhor, que não encontra barreiras, possa agora percorrer, meu Pai amado, todo este mundo, todo este estado, toda esta cidade, e entrar na casa do meu irmão, na casa da minha irmã. O Senhor é o Deus que sonda o coração. O Senhor é o Deus que agora, enquanto eu ministro esta palavra, penetra, meu Pai amado, no coração, penetra, Senhor amado, na mente de cada um homem, de cada mulher, de cada criança, Senhor amado, que neste momento ora ao Senhor. Sonda o desejo, meu Pai amado, sonda as necessidades, porque muitas vezes nós, pela nossa pequenez, muitas vezes nós, meu Pai, pela nossa insignificância, não sabemos sequer falar o que precisamos, não sabemos sequer, meu Pai amado, pedir como deveríamos pedir. Então que seja o Senhor, que seja o Espírito Santo do Senhor neste momento, ao entrar em nossa casa, ao entrar em nosso coração, esquadrinhar, examinar, meu Pai amado, nosso coração, perdoar nossos pecados, nos limpar de toda impureza, de todo mau pensamento, de toda palavra, meu Pai amado, que não abençoa e que não te louva, de toda ação, Senhor amado, que tem trazido vergonha e desgosto ao Senhor. Purifica a nossa vida, meu Pai amado, santifica a tua igreja, ajuda o meu irmão que está em dificuldade, ajuda a minha irmã, meu Pai amado, que está fraquejando na fé, que está duvidando, fortalece, Senhor amado, coloca de pé. Estes jovens, Senhor amado, que têm caminhado por caminhos que não agradam ao Senhor. Estes jovens que estão, meu Pai amado, se afastando da sua presença. Estes jovens, Senhor amado, que não querem saber mais do Senhor. Traga-os de volta, meu Pai amado, à sua casa. Usa o teu Espírito que convence. Usa o teu Espírito que disciplina, Senhor amado, porque esta alma pertence ao Senhor. Pai amado, esquadrinha os corações. Concede o desejo do teu filho, o desejo da tua filha. Abençoa, Senhor amado, a nossa casa. Abençoe, Senhor amado, os casamentos. Abençoa, Senhor amado, meu irmão Benedito, a minha irmã Kátia. Louvado seja o Senhor por esses 27 anos de casamento. Abençoa, Senhor amado, essa casa, essa família. Abençoa, Senhor amado, os filhos deste casal. Que sejam prósperos, que sejam honrados nesta terra, para que o nome do Senhor seja glorificado. Que a paz, que a bênção, Senhor amado, que a glória do Senhor neste momento esteja conosco, esteja abastecendo nossos corações. Pai, olha para o nosso estado, olha para a nossa cidade, olha para o nosso país, olha para este mundo. Os homens, Pai amado, correm de um lado para o outro, tentando achar solução para uma doença. E o Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que sara, o Senhor é o Deus que restaura, o Senhor é o Deus que abate, também é o Deus que cura e levanta. Todas as coisas estão nas mãos do Senhor. Coloca a paz em nosso coração, a paz que excede todo entendimento. Se nesse momento, meu Pai amado, algum dos meus irmãos, alguma das minhas irmãs, algum dos meus amigos, meu Pai amado, está com pânico, está sofrendo de medo, que agora, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, todo este mal seja retirado do coração do meu irmão, todo este mal seja retirado do coração da minha irmã, para que eles possam crer, para que eles possam confiar e esperar no Deus da sua salvação. Sela a nossa casa, meu Pai amado, com o sangue do Cordeiro.
que o mal passe por cima de nosso lar, Sim, que nossos filhos não sejam atingidos, que nossas mulheres não sejam atingidas, Glória que a nós Deus. não sejamos atingidos, meu Pai amado, por este grande mal, mas que o Senhor opere aquilo que lhe apraz, que o Senhor faça sempre a vontade do Senhor, porque cremos e esperamos que a vontade do Sim. Senhor para nós é boa, perfeita e agradável. E eu direi aqui como Jó falou, ainda que o Senhor me mate, ainda que o Senhor nos mate, no Senhor nós confiaremos, porque Sim, cremos que o nosso Redentor vive e que é poderoso para nos Louvado ressuscitar seja o nome do no dia Senhor, final. glorificado Pai amado, seja o nos Senhor. abençoa, perdoa nossas faltas e especial. fala conosco nesta noite. Traz, meu Pai amado, o cativo, traz o afastado, restaura aquele que está quebrado. É esta oração que eu faço ao Senhor Sim. e faço em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Meus irmãos, toda glória e toda honra seja dadas ao Senhor. Eu vi aqui que mais irmãos entraram enquanto nós orávamos, enquanto nós falávamos com o nosso Deus. E eu quero neste momento levar você a meditar na palavra do nosso Senhor. O texto que vamos usar como base está no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Se você tem a sua Bíblia, se você pode abrir comigo, faça isso. Se você tem a sua Bíblia e tem mais habilidade com isso, já está acostumado a manejar a espada do Espírito, abra sua Bíblia no Evangelho que escreveu Lucas, no capítulo 15, a partir do versículo 11. Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. Nós hoje pela manhã ministrávamos a escola bíblica dominical e fizemos questão, insistimos que os irmãos manuseassem suas Bíblias mesmo em casa. E depois meu irmão Leonardo esteve aqui em casa e ele comentou comigo que isso foi muito bom, porque ele aprendeu hoje que os 4 primeiros livros do Novo Testamento, os 4 evangelhos, são Mateus, Marcos, Lucas e João. Ele disse que já tem facilidade de encontrar pelo menos esses livros, de encontrar pelo menos o começo do Novo Testamento. E é assim que você tem que fazer. Você tem que treinar, você tem que praticar, você tem que adquirir habilidade em manusear a palavra de Deus, no coração e manualmente também, porque o Senhor vai te honrar, Ele vai tirar de você a timidez, vai tirar de você a dificuldade, e você vai ser um obreiro honrado, de que não tem do que se envergonhar e que maneja muito bem a palavra da verdade. Meus irmãos, eu quero hoje trazer a sua reflexão, e eu começo trazendo a sua reflexão uma pergunta: como é que está a sua vida com Deus? A palavra de hoje é uma palavra especial para aquele que se encontra desviado dos caminhos do Senhor. Eu dizia hoje pela manhã na escola bíblica dominical que o Evangelho ele tem que ser apresentado àquele que não crê. Que o Evangelho ele tem que ser apresentado como o poder de Deus que salva o homem. O apóstolo Paulo falou assim: não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação do homem. E dizíamos, Miguel, na escola bíblica, você se lembra? Que eu posso passar aqui uma eternidade ensinando as doutrinas bíblicas que tratam do casamento, que tratam da criação de filho, que tratam de administração financeira, que tratam de roupa, que tratam do enfeite da mulher, que tratam da forma como eu tenho que falar, que tratam da forma como eu tenho que trabalhar, e etc, etc, etc. Mas se eu não apresentar o Evangelho de Cristo, se eu não apresentar, Letícia, o Cristo que salva, o Cristo que morreu na cruz para perdoar os pecados, este homem, esta mulher que aprendeu todas as doutrinas bíblicas, mas não recebeu o Evangelho, não creu no Evangelho, ele será condenado. Porque é o Evangelho que salva o homem. E o Evangelho nada mais é do que Cristo salva. Esta é a boa notícia. O homem se encontrava em pecado, o homem se encontrava em desgraça, porque estava desgraçado, afastado da glória de Deus. E então Cristo, vindo a este mundo como homem, morrendo como homem, derramando seu sangue como homem, pagou a dívida de morte que toda a humanidade tinha com o Pai. Ele morreu, foi sepultado, ao terceiro dia ressuscitou, e depois de 40 dias ascendeu ao céu, e se assentou ao trono, e lá está até agora à direita de Deus. Este é
o Evangelho. E nós aguardamos a volta deste Cristo pela segunda vez para quê, Miguel? Para buscar a igreja fiel que está sobre a terra. Então a palavra de hoje, ela é especialmente dirigida para você, que um dia ouviu esta palavra. Para você que um dia entendeu este sacrifício. Para você que um dia esteve, talvez como eu, com uma Bíblia na mão, pregando esta palavra. Para você que talvez um dia esteve como a minha esposa, como meu filho, assentado, ouvindo o pastor pregar. Talvez você fosse um instrumentista na casa do Senhor. Talvez você fosse um levita, um obreiro, um evangelista, um profeta. Quem sabe o Senhor te usou poderosamente, derramando sobre você os seus dons espirituais, e grandes obras você já deve ter feito na casa de Deus. Mas hoje, você talvez, enquanto eu falo essas palavras, esteja na sua casa, ouvindo com tristeza o que sai da minha boca. Porque sabe que eu não conheço a sua vida. Mas o Deus que usa a minha vida neste momento, está me usando para falar ao seu coração. E a palavra de Deus, ela é penetrante, como uma espada de dois gumes, como uma espada de dois fios. Ela penetra no coração do homem e separa a alma do espírito. Olha o que a palavra de Deus faz, Miguel. Ela penetra no coração do homem e separa a alma para um lado, espírito para o outro. Separa juntas e medulas e discerne a intenção do coração. A palavra de Deus agora, enquanto eu ministro na sua vida, não vem do meu coração, não vem da minha boca e da minha mente, vem do céu para você. E essa queimação no seu coração, essa dor no seu coração, essa dor na sua consciência, é a espada do Espírito que está discernindo a intenção do seu coração, a intenção carnal de continuar afastado de Deus, enquanto o Espírito quebranta você para que você volte aos caminhos do Senhor. Então a palavra de hoje é uma palavra direcionada para o filho pródigo, para aquele que tem um pai, para aquele que um dia recebeu a filiação de um Deus que é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, para aquele que um dia foi participante da herança dos santos, para aquele que um dia experimentou o que há de vir, para aquele que um dia experimentou a glória que há de ser manifestada, para aquele que um dia teve prazer em ser um trabalhador na casa de Deus, para aquele que um dia foi honrado porque o Senhor o honrou, ministrando sobre a sua vida dons espirituais para que você abençoasse e resgatasse almas da perdição e do inferno. Mas alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu e neste momento você não escuta esta palavra como um filho. Você escuta esta palavra como um desviado, como um afastado, como um rebelde talvez, como um pródigo. Filho, você sabe o que é. É alguém que tem um pai. É alguém que foi gerado. E no nosso caso, gerado do Espírito. Porque o nosso Pai Celeste é o nosso Pai Eterno. Mas o que é pródigo? A palavra pródigo significa imprudente. Pródigo faz referência a alguém que gasta sem medida. Alguém que desperdiça. Alguém que desrespeita. Alguém que não honra. E Jesus Cristo um dia, ele quis ensinar aos judeus, e hoje quer ensinar a nós a respeito de um Deus que é Pai, e de um Filho que é pródigo. Ele diz aqui no livro de Lucas, no capítulo 15, a partir do versículo 11, que um certo homem, Miguel, ele tinha 2 filhos, um filho mais jovem e um filho mais velho. Hoje não vamos falar sobre este filho mais velho, vamos falar apenas sobre o filho mais jovem. Outro dia vamos tratar deste filho mais velho também. Prometo isso aqui aos irmãos, porque ele também tipifica um certo tipo de filho de Deus, um certo tipo de crente. Mas hoje a palavra é para o filho pródigo, o filho mais novo. Este homem tinha 2 filhos, um jovem e um mais velho. Um dia este filho mais velho chegou para o seu pai, Miguel, e falou assim: pai, me dá a parte da herança que me pertence, porque eu vou embora. Consegue imaginar isso? Eu, como pai, Miguel, não consigo imaginar você chegando para mim e falar assim: pai, vende tudo que nós temos, que não é quase nada, né? E reparte, porque eu quero a minha parte, eu quero sair de casa, eu quero ir embora. Nós sabemos que herança
É algo que só é dado aos filhos, Letícia, só é dado aos herdeiros quando? Quando o possuidor da herança morre. Até Miguel aqui com 10 anos sabe disso. Só recebe a herança depois que o dono da herança, depois que o dono do tesouro, o dono do bem faz o que, Miguel? Morre. Então um filho chegar para o pai e falar assim, pai, adianta aí a minha parte da herança, significa o seguinte, pai, tu está demorando muito a morrer. Já deveria ter morrido, porque eu estou ansioso, é para pegar o dinheiro, é para pegar o bem. Já que o senhor não morre, me dá a minha parte da herança. Meus irmãos, para que vocês saibam, segundo a lei de Moisés, a lei que pesava sobre os judeus nessa época, por isso que essa parábola ela foi tão poderosa para ensinar os homens daquela época e hoje. O que este jovem estava fazendo era previsto em lei. A lei de Moisés dizia que o filho mais novo tinha direito a 1/3 da herança do pai. Entendeu, Letícia? E o filho mais velho, 2/3 da herança. E da mesma maneira, as terras do pai, se o pai possuísse terras, deveria ser repartido dessa maneira. 1/3 para o filho mais novo e 2/3 para o filho mais velho. Mas isso depois da morte do pai. Mas a Bíblia diz que este pai, diante da palavra deste filho, este pai poderia até ter requerido a morte por apedrejamento do próprio filho. Isso estava garantido na lei, porque ele estava desonrando, ofendendo, desejando a morte do próprio pai. E a lei daquela época permitia punir com a morte o filho que assim se comportasse. Mas a Bíblia diz que aquele pai repartiu, dividiu tudo que tinha e deu ao filho. Este filho ingrato, este filho rebelde, este filho pródigo, que na casa do pai tinha apenas um interesse: pegar a sua parte, pegar a sua herança. Talvez você ainda esteja neste estágio. Talvez ainda você seja pródigo apenas neste ponto. Esteja na casa de Deus, ou frequentou a casa do Pai, esteve na casa do Pai, apenas com interesse na sua parte, apenas com interesse naquilo que o Pai poderia te dar, fosse 1/3, fosse 2/3, fosse o inteiro, mas apenas por interesse. Mas entenda o amor deste pai, Letícia. Ele poderia ter requerido a morte do próprio filho, porque era um filho traidor, um filho que não se mostrava como filho, mas como pai amoroso, piedoso que era, e que é, o que ele faz, ainda que o filho só esteja com interesse naquilo que o pai pode lhe dar, isso manifesta a vida de muitos que se dizem filhos de Deus, e são filhos pródigos, ainda no primeiro estágio, ainda não saíram da casa do pai, mas estão na casa do pai, como este filho pródigo, interessados apenas naquilo que o pai pode lhes dar, interessados apenas na parte da herança que lhes foi prometida. E aquele pai apanha todos esses bens, dá ao seu filho, e a parábola continua e ela diz que poucos dias depois, o filho ajuntou tudo que o pai havia lhe dado e partiu para um país, para uma terra distante. Olha que coisa terrível e que coisa que elucida como é o coração de um filho pródigo. Como é o coração de um filho que não entendeu ainda que o relacionamento de pai e filho é um relacionamento baseado no amor. Que na verdade o maior tesouro que o filho possui, Letícia, é o pai. O maior tesouro que o filho possui é o próprio pai. Você vai entender isso no final da história. O maior tesouro do Filho de Deus é o Pai. Não é nada que o Pai possa me dar. Ainda que o Pai, Miguel, me dê todo o ouro e toda a prata deste mundo, o maior tesouro que eu tenho é Ele. Foi por isso que Jó falou: nu saí do ventre da minha mãe, e nu para a terra eu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. E ainda que eu morra, ainda que Ele me mate, ainda que eu morra não, ainda que o Senhor me mate, nele eu confiarei. Davi também falou que o maior tesouro que ele possuía era o Senhor. É isso que o filho pródigo não conhece. É isso que o filho pródigo não entende no começo do seu relacionamento com o pai. Que o pai não o chamou para ser filho, que o pai não lhe deu uma filiação
para o abençoar com bens materiais, para o abençoar com coisas desejáveis e agradáveis ao toque, agradáveis ao paladar, agradáveis aos olhos. Não foi para encher a sua casa, para encher o seu celeiro, porque o maior tesouro, o maior prazer que o filho tem é ter um pai. Mas este pai, movido pelo amor, pegou a parte da herança que o filho achava que tinha direito e entregou na mão daquele jovem. E aquele jovem juntou tudo que tinha, tudo que o pai havia lhe dado, e partiu para uma terra distante. E aqui eu me permito, meus irmãos, imaginar quais são os motivos que fazem um filho sair da casa do pai, juntar o que tem, uma terça parte, e sair da casa do pai. São muitas as coisas. Rebeldia pura e simples, desobediência, falta de amor. Não suporta a casa do pai, porque na casa do pai há ordem. Não suporta estar na casa do pai, porque na casa do pai há disciplina, há reverência. Entende que os mandamentos do pai, entende que as regras do pai não são para o seu bem, mas são para lhe escravizar, são para lhe tolir da sua liberdade. Entende, Letícia? Muitos dos que deixam a casa do pai, seja neste mundo secular, seja um jovem como Miguel, um jovem de hoje em dia, e nós aplicamos aqui isso ao filho pródigo, espiritualmente falando, a maioria, a grande parte, quando declara, quando fala o motivo pelo qual saiu da casa do pai, é porque não tolerava a autoridade do pai. Não entendia que a autoridade do pai se manifestava em amor. Nunca compreenderam isso. Nunca compreenderam que os mandamentos do Senhor, que a reverência cobrada pelo Senhor, que a ordem cobrada pelo Senhor, quando Ele determina que você se afaste do pecado, que você se achegue a Ele, que você se mantenha no aprisco dEle, no cuidado dEle, na verdade é para te preservar, é para te proteger, porque Ele sabe que no dia que você sair da casa dEle, com os seus bens ou sem bem nenhum, e for para uma terra distante, lá você vai se arrepender. Lá você vai quebrar a sua cara. E talvez lá você vá morrer. Esse pai sabia disso. Mas muitas vezes o pai precisa fazer o que este pai fez. E o nosso pai que está nos céus muitas vezes faz isso. Permite que o homem, permite que a mulher, que o jovem, tome a sua parte da herança. Deus abençoa, Deus dá. Deus abençoa, Letícia. Ele já conhece no coração que aquela pessoa é interesseira, que não o ama pelo que ele é, mas pelo que ele pode dar. Ainda assim ele dá. E permite que aquela pessoa vá para a terra distante, vá para um lugar longe. E como diz a palavra, aquele jovem foi para um país distante. Por que distante, Miguel? Porque se estivesse perto, o pai ficaria vigiando. Letícia, se ele fosse para uma cidade próxima, ali o pai tinha conhecidos, o pai ia pedir informações. Ele foi para um país distante, porque seria, na opinião dele, impossível que lá o pai o vigiasse. É o desejo do coração humano, é o desejo do filho pródigo de sair das vistas do pai, de fazer aquilo que ele quer fazer. Olha, eu vou te dar aqui uma orientação. Quando você lê o livro de Juízes, você aprende, você entende que Israel nunca experimentou um tempo tão tenebroso como o tempo dos Juízes. Você vai lendo o livro de Juízes, depois se importe em ler. E você encontra assim: não havia rei em Israel naqueles dias, e cada um fazia o que queria. Você entendeu, Miguel? O livro de Juízes retrata um tempo de trevas, meus irmãos, sobre Israel. E a característica era: não havia rei, não havia autoridade, não havia pai. E cada um fazia o que queria. E foi a época em que Israel foi mais massacrada, mais escravizada pelos povos
inimigos. Isso aconteceu com esse jovem. Esse jovem pegou a sua parte na herança e foi para um país distante, bem longe, para que o pai não pudesse ver. Por quê? Porque ele queria fazer o que ele quisesse, o que ele bem entendesse. Queria criar as suas próprias leis, determinar sobre a sua vida o que era bom e o que era mal. Falta de confiança no amor e na sabedoria do pai. Nós podemos imaginar que enquanto ele tinha posses, enquanto ele tinha sua parte da herança, provavelmente viveu bem aos olhos do mundo. Mas diz a Bíblia que ele gastou o seu dinheiro, que ele gastou a sua herança dissolutamente. Sabe o que é gastar de maneira dissoluta? Gastou de maneira estúpida. Com certeza ele tinha riquezas, com certeza ele tinha bens na casa do pai, mas não gastava de maneira dissoluta, não gastava de maneira estúpida, tola, porque estava sob o domínio do pai, porque tinha que obedecer às ordens do pai. Assim é o homem sem Deus, assim é o homem sem Deus. Ele pega o que ele tem, coloca no seu bolso, vai para onde ele quiser, faz o que ele quiser, e 100% das vezes gasta a sua saúde, gasta o seu tempo, acaba com o seu casamento, com o seu namoro, com o seu filho, com a sua mulher, com a sua saúde de maneira dissoluta, de maneira estúpida, porque o homem sem a direção de Deus, ele é um estúpido, ele é um tolo. E acaba rápido. E acaba rápido. Esse é o filho pródigo. Na casa do pai, o seu interesse era no que o pai poderia dar quando morresse. Esse é o filho pródigo. Na casa do pai, ele tem interesse no que Deus pode dar, mas não no que Deus é. Ele não entende que o maior tesouro dele é ser filho do Deus Altíssimo, é ser filho do Pai Eterno. Ele quer arrecadar, ele quer arrebanhar os seus bens. E quando recebe do Senhor, muitas vezes, bens, bênçãos, ele parte. Pastor Alex, Deus avisou isso ao povo de Israel lá no passado. Letícia, quando o povo de Israel estava assim, na frente do Rio Jordão, pronto para atravessar. Quando atravessasse o Rio Jordão, simbolizava o seguinte: bom, do lado de lá do Rio Jordão está o quê? A terra prometida. Deus parou o povo aqui nessa margem e falou assim: olha, antes de vocês atravessarem para lá, quero dar um recado. Quando vocês estiverem lá e vocês comerem aquilo que vocês não plantaram, vocês morarem nas casas que vocês não construíram, quando vocês tocarem nas riquezas que vocês não entesouraram, mas agora eu vou dar a vocês, não se esqueçam de mim, não se esqueçam que fui eu que dei. Foi dito e feito. O povo esqueceu, porque o coração do povo não entendia, como não entende até hoje muitas vezes, que o verdadeiro tesouro é Deus. Ele é o tesouro. Ele é o verdadeiro tesouro. E assim é o filho pródigo. Entesoura para si. E parte. Quanto mais longe, na ideia, na mente deste coração rebelde, melhor. Porque menos à vista do Pai ele estará. Mas em 100% dos casos. Isso é biblicamente comprovado, isso nós como servos do Senhor. Que muitas vezes temos que tratar de pessoas que voltam totalmente arrebentadas do mundo. Gastam de maneira dissoluta tudo que Deus lhes deu. Letícia, às vezes Deus dá uma mulher abençoada a um homem, dá um filho abençoado, dá um marido abençoado a minha irmã, dá uma casinha humilde, mas uma casa com paz, dá um trabalho, um emprego, ganha pouco, mas dá para sustentar. E a pessoa de maneira dissoluta pega o que Deus deu e envenena tudo, estraga tudo. Filho pródigo, se afastando da presença de Deus, se afastando do conhecimento da palavra, daquilo que Deus quer, da ordem que Deus determina, da reverência, da disciplina, tão facilmente encontrado na Bíblia Sagrada e na comunhão com os irmãos. Depois de gastar tudo dissolutamente, a Bíblia diz, a parábola diz, a história que Cristo contou diz, que ainda houve uma grande fome naquela terra. Ei, olha para cá. Olha para cá.
sempre vai haver fome longe da casa do Pai. Enquanto você tiver dinheiro, enquanto você tiver bens para suprir as suas necessidades, você será iludido de que as coisas estão sob o seu controle. Mas a fome sempre estará lá. O nosso Deus não. Ele fala com os filhos assim, Letícia: não ande ansioso pelo que você vai comer ou pelo que você vai vestir. Haja fome na terra, haja sede, haja guerra, não haja vaca nos currais, não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta. Eu, o Senhor, darei a você o que você precisa. Eu estou aqui conjugando dois textos diferentes, opostos, longe um livro do outro, mas para que você entenda como os textos se correlacionam. Em um texto, Deus fala para que nós não estejamos ansiosos pelo que comer e pelo que vestir, porque Ele dá o que comer e dá o que vestir. Em outro, o escritor fala: ainda que tudo me falte, eu me alegrarei no Deus da minha vida. Eu me alegrarei no Senhor, porque Ele é o meu tesouro e Ele não vai deixar faltar para mim. Mas aquele jovem, naquele país distante, depois de gastar tudo absolutamente, diz a palavra de Deus que houve uma grande fome naquela terra. E então ele procurou um dos cidadãos daquela terra, um dos moradores daquela terra, e pediu um emprego. E o emprego que lhe foi dado foi apacentar porcos. Olha, talvez para você, um brasileiro, para mim, um brasileiro, nós não tenhamos a profundidade do que isso significa. Mas eu imagino que quando Cristo, no meio daqueles judeus, pregava, ensinava esta palavra, alguns judeus devem até ter se afastado. Porque esta ideia para um judeu de tocar em um porco, de estar no meio dos porcos, ela é repugnante, é repulsiva. Porque um judeu não tocava, não podia tocar em um porco, em um animal imundo, porque ele estaria contaminado, ele estaria impuro. Para um judeu, uma proposta como essa: eu preciso de um emprego, tá bom, o único emprego que tem é cuidar de porcos. Ele jamais aceitaria, jamais se submeteria a isso em uma situação normal, Letícia. Mas tudo foi gasto. Houve grande fome na terra. E um cidadão daquele local ofereceu a ele um trabalho: cuidar dos porcos. E diz a Bíblia, Miguel, que aquele jovem, que antes na casa do pai tinha tudo, mas desejou a morte do pai, não honrou o seu pai, tomou sua parte da herança porque o seu interesse não era no pai, mas no que o pai podia dar. Depois de ter se afastado muito do pai, para que o pai não soubesse da sua vida, ter gastado tudo, agora não tinha mais amigos, houve fome na terra, foi trabalhar com os porcos. A Bíblia diz que ele desejou comer a lavagem que os porcos comiam. Ele desejou comer a lavagem que os porcos comiam. Meus irmãos, eu nunca trabalhei com porcos, mas uma coisa eu sei: quando você passa perto de um chiqueiro, apenas o cheiro daquele lugar, se tem uma coisa que aquilo não te abre, é o apetite. Pastor Alex, já pensou um cheirinho de lavagem para abrir seu apetite? Tem que estar com muita fome. Letícia, tem que estar muito desesperado para desejar comer a lavagem dos porcos. Essa era a situação daquele jovem. Olha o que é a situação de um homem longe de Deus. Olha o que é a situação de um filho de Deus fora da casa do seu pai. Eu não sei em que estágio você está. Se você nesse momento está na casa do pai, mas o seu interesse não é no pai, é na herança do pai. Eu não sei se você já até pegou a sua bênção e está pronto para sair. Não sei se você agora está na terra distante. Por enquanto te parece que está tudo bem, mas se prepara. Não sou profeta de maldição não, mas isso é bíblico. Vai chegar a fome. Vai chegar o momento em que você vai se lembrar do seu pecado, da sua rebeldia. Isso será para a sua disciplina e para o seu bem. Não sei se você já está apacentando os porcos. Não sei se você já está no estágio de conviver com os porcos. Não sei se você já tem cheiro de porco.
Não sei se as coisas em que você tem se metido e se intrometido já te fazem parecer um porco. Porque quem mexe com porco tem cheiro de porco. Quem trabalha com tinta fica com cheiro de tinta. Quem trabalha com mecânica fica com cheiro de óleo. Não é isso, Letícia? Quem trabalha com peixe, limpa peixe, fica com cheiro de peixe. Você tem o cheiro do meio em que você vive. Não sei se você já tem se agachado no chão e tem aberto seu apetite para comer lavagem. Daí para a morte é um passo. Mas diz a Bíblia que quando aquele jovem desejou comer a lavagem dos porcos, ele caiu em si. É assim que está escrito. Ó. Versículo 17. E caindo em si, disse: irmão, profetizo sobre a sua vida hoje, que hoje é o dia em que você vai cair em si. Que o Espírito Santo hoje pese sobre a sua mente, pese sobre o seu coração, com um peso que você não possa suportar e que agora, onde você estiver, você caia, não para comer lavagens, mas para catar o resto que resta de você, o que ainda sobrou da sua vida, e voltar para a casa do Pai. Porque diz a Bíblia que este jovem caindo em si, disse assim consigo mesmo: quantos trabalhadores, quantos empregados do meu Pai têm abundância de pão? Quando ele fala abundância de pão, Letícia, ele não quer dizer que só tinha o que comer, não. A palavra abundância, ela abrange todas as coisas. Abundância de pão quer dizer abundância de bênçãos, abundância de benefícios. Aquele jovem que era filho agora se lembrou: nossa, caramba, na casa do meu pai, quantos trabalhadores, quantos empregados do meu pai, que não são filhos do meu pai, tem o que sobrar, tem de sobra, tem para eles e para dar para os outros. E eu aqui, desejando comer lavagem, vou fazer o seguinte. Aí ele planeja. Miguel, presta atenção nisso aqui é importante, isso é um detalhe, hein? Importante. Olha o que ele diz: levantar-me-ei. Então, ó, tem que levantar. Meu amigo, olha para cá. Levanta, hein? O Espírito Santo de Deus, conforme a ministração da minha palavra, eu quero que ele faça isso, ele vai pesar em você. Não é para te deixar no chão, não. É para você catar o que te resta e se levantar. Olha o que ele diz: levantar-me-ei, ó, e irei ter com meu pai. E aí ele planeja: vou me levantar e vou ir para o meu pai. E aí ele planeja falar alguma coisa com o pai. E o plano é o seguinte: guarda bem o plano, Miguel, que eu vou te perguntar depois, hein? Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Faz de mim como um dos seus empregados. Entendeu o plano, Letícia? O plano dele agora, depois de levantar e voltar para o pai, falar o quê? Pai, eu pequei contra o céu e contra o Senhor. Eu já não mereço mais ser seu filho. Faz um favor, pai. Só deixa eu ser um dos seus empregados. Lá vai o filho. Diz a Bíblia. Diz a história. E essa pode ser a história da sua vida. Hoje, agora. Que quando aquele filho estava longe, o pai o avistou. Sabe o que isso significa? Que o pai não estava dentro de casa, confortável, conformado com a ausência do seu filho mais jovem. O filho traiu. O filho desejou sua morte. O filho era interesseiro. O filho só queria herança. Mas eu posso imaginar que naqueles dias, naqueles meses, naqueles anos em que o filho esteve longe, gastando de maneira estúpida, sofrendo por ignorância, o pai todos os dias, Letícia, colocava uma cadeira na porta e ficava lá, ó, olhando, esperando o quê? O filho voltar. Agora o pai está lá, ó, e avistando o filho de longe. A Bíblia diz que o pai correu, que o pai se apressou para encontrar o seu filho. Quero te dizer uma coisa, meu irmão. Se você agora se levantar, pegar o que resta de você e falar assim: pai, eu pequei contra o Senhor. Eu pequei perante o Senhor. Você não precisará dar um passo de onde você está. Ele irá na sua direção. Ele irá na sua direção.
Você não precisa agora entrar em um templo para se reconciliar com o Pai. Você não precisa agora buscar a igreja mais próxima para se reconciliar com o Pai. Isso aqui é uma ilustração, isso aqui é uma parábola. É uma história que mostra que basta a intenção. Porque o Pai sempre esteve à porta, te esperando, à porta do seu coração. A porta do coração do Pai sempre esteve aberta. É o seu coração que está fechado. Volte para o Pai. Ele planejou. E levantando-se foi para o seu pai. Versículo 20. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, se moveu de íntima compaixão e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Miguel, não foi o filho que foi correndo para o pai, não. Foi o pai que foi correndo. Foi o pai. Foi o pai que quando viu aquele mendigo voltando, imagina, fedendo a porco, Letícia, todo sujo, traidor, Judas, não é assim que o mundo fala? Deus vai te querer nada. Você aprontou, você fez, agora você quer voltar para a igreja? Quer dizer que volta para Deus? Ei, não deixe Satanás mentir para você. Olha o que Cristo está ensinando. Este Cristo é o Pai da história. Quando você volta, quando você fala assim, levantar-me-ei e irei, ele já está te esperando. A Bíblia diz que quando aquele pai viu aquele jovem voltando, ele apressadamente se levantou e correu. Se agarrou ao menino e lhe beijou. Fedendo a porco, Miguel. É o amor do pai. Olha aqui, está escrito. E levantando-se foi para seu pai. E quando ele estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho disse, Miguel, o que o filho tinha planejado falar? Vamos lá. Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não mereço ser seu filho. Faze-me como um de seus empregados. Vamos ver se isso deu certo. Agora o pai está agarrado no filho, Letícia. Hã? Vem cá, Miguel. O povo gosta quando a gente faz essas ilustrações. O que tem que falar? Vem. Pai, pequei contra ti. Fala alto. Pai, pequei contra Fala alto. ti. Vem. Você está aí todo mendigo, eu vou te abraço. Eu te beijo. O que você planejou falar? Pai, eu pequei contra ti. Eu não mereço nem ser seu filho, pois eu só quero ser um empregado teu. só quero ser um empregado seu. Então tá, ensaiou? Sim. Vamos lá, vai. Filho, pai te ama. Pai, Sim. Pequei contra ti. eu pequei contra ti. Eu sou um traidor. Eu só queria... Não, pode parar, não precisa falar mais nada. Ei, tragam uma roupa nova, tragam um anel de filho e tragam uma sandália nova, matem um bezerro, vamos fazer um churrasco, vamos fazer uma festa, porque o meu filho que estava perdido voltou, o meu filho que estava morto ressuscitou. Não quero saber de mais nada. O pai te ama. Entendeu? Aham. É isso que está escrito. Quer ver? Senta aí. Ó, depois que o pai abraçou aquele filho fedorento, já estava tudo perdoado. O filho mal começou a falar, pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Só que o filho tinha planejado falar mais uma coisa, o que, Letícia? Pai, eu quero ser um empregado seu, porque eu não mereço mais ser seu filho. O pai cortou a conversa. O pai não deu oportunidade do filho falar uma besteira dessa, porque é uma besteira. Filho não deixa de ser filho nunca. Olha para cá, meu irmão. Filho não deixa de ser filho nunca. Não importa em qual estágio você esteja dessa história. Na casa do pai, mas seu coração não está com o pai. Já até pegou tua bênção, sua parte, está planejando sair. Já saiu. Está gastando ainda, porque está tudo bem, aparentemente. Está no meio dos porcos. Está desejando comer lavagem dos porcos. Não importa em que estágio você esteja. Você ainda é filho. É isso que a palavra está dizendo, que quando aquele filho planejou, cogitou pedir ao pai ser um empregado, o pai cortou o assunto aonde? Pai, pequei contra ti, me perdoa. Acabou. Acabou. E diz a Bíblia, ó, mas o pai disse aos seus servos, aqueles servos que ele queria ser como um servo, só que filho não é servo, filho é herdeiro, filho é filho. O pai disse aos empregados, tragam depressa a melhor roupa. Miguel, não é uma roupa qualquer não, tá? É uma roupa de marca, tragam a melhor roupa e vistam ele.
ponham o anel na mão. O anel é o quê? Aliança. A aliança foi restabelecida. A aliança, o anel é um símbolo da filiação. Uma sandália nos seus pés. Um calçado novo. E trazei o bezerro cevado. Tragam a melhor refeição. Olha aí, aquele que queria comer lavagem, agora vai comer o melhor churrasco. E mate-o, e comamos e alegremos-nos. Haverá alegria por um filho que volta. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Você entendeu a história? Você entendeu o ensinamento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Aonde você está nisso aqui? Aonde você está nisso aqui? Esta pode ser a história da sua vida. Uma história é a história do pecador, que não é filho. E o pai quer fazer dele um filho. Ele não é herdeiro, ele é escravo. E o pai já pagou o preço da escravidão em Cristo Jesus. Outra é essa história aqui. O camarada não é escravo, o camarada é filho. Sempre foi filho, só que se tornou um filho pródigo. E agora o Senhor, o Pai, está à porta esperando você voltar, mas você tem que voltar. Você tem que voltar. Basta você falar, pai, pequei, ele já está te esperando. Vai dar nem tempo de continuar. Volte-se para ele. Ele vai te abraçar, te beijar. E a aliança estará restabelecida. Por que continuar gastando dissolutamente aquilo que o Senhor te deu? Por que perder a sua vida? Por que trabalhar com porcos? Por que estar no meio dos porcos? Por que desejar comer lavagem se há um banquete esperando por você? Nós vamos estar cantando agora aqui em casa. E se você puder acessar aí no seu celular, na sua televisão. Espera um instante, Miguel. O nome do louvor é Portas Abertas, do Grupo Logos. Um louvor antigo da década de 80, 90. Ele tem uma mensagem muito poderosa sobre este assunto. Minha esposa e meu filho vão estar aqui de pé junto comigo. Nós vamos estar louvando. E enquanto nós estivermos louvando, você, meu amigo, meu irmão, você tem a oportunidade de voltar para a casa do Pai. Esse louvor é para que você tenha o seu coração impactado, tenha a sua alma quebrantada pela palavra do Senhor. Que Deus fale contigo através deste louvor. Louve conosco, porque este louvor são as palavras que o Pai deseja ouvir da sua boca, do seu coração. Tá bom, pode deixar assim. Ontem deixou sua casa e saiu pelo mundo. De coração lá no fundo eu não entendi. Tudo que fiz, o que ele quis, meus braços abertos ficaram e ainda estão assim. E vão continuar até você regressar, até um dia vê-lo regressar. Posso pensar que no mundo lhe tem preparado. Você está passando privações. Sei, privações tem passado e tudo porque falsos amigos por aí, conselhos vazios, mas cheios de palavras vãs, de grande ilusão, mentiram ao seu jovem coração. Nunca é tarde, mas nunca é tarde, não. Sai da escuridão, há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos.
Deixe Deus falar contigo. Parece um sonho, mas nem a distância me engana. Olha o coração de Deus como é. O coração de quem ama não pode esquecer. Deus não esqueceu. Seus passos fracos, tropeções, seus olhos rebrilham e choram. Pai, eu sei que errei, mas vim para acertar. Permita-me de novo aqui ficar. Pai, só lamento que onde passei via muitos filhos sem rumo, sem teto e carentes de amor. Que o Senhor lhes deu a mão e mostre de novo o caminho para o renascer, um novo proceder, na mais perfeita e bela comunhão. Nunca é tarde, não, sai da escuridão, há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Nunca é tarde, não, sai da escuridão, há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Vou dar um pausa, fica aqui. Não, pausa. Meus irmãos, assim nós encerramos a palavra que o Senhor tinha para nós nesta noite. E o último chamado, o último pedido que fazemos como família. Né, Miguel? Você como filho, está desconcentrado? Não. Presta atenção, hein? Você como esposa, nós como filhos de Deus, chamamos você em nome do Senhor Jesus Cristo. Se a sua situação hoje for a situação de um filho pródigo, daquele que já esteve na casa do Pai, daquele que já vestiu a melhor roupa, aquele que vestiu a melhor sandália, aquele que usou o melhor anel, entenda que não era isso que te fazia filho. O que te fazia filho era o Pai. O maior tesouro do filho, Letícia, é o Pai, tem que ser o Pai. O seu maior tesouro, onde quer que você esteja agora, é o seu Deus, é o seu Pai que está nos céus. Volte para Ele. Ou se você não é filho, se você é um dos servos, um daqueles que só serviam, daqueles que era o empregado daquele pai, Ele te chama a ser filho. Ele te chama a ser filho. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo você e a sua casa. Creia no Senhor Jesus Cristo e você será herdeiro como o filho é herdeiro. Você vestirá a mesma roupa, você calçará a mesma sandália, você usará o mesmo anel. Este pai é um pai que adota. Este pai é um pai que tem como filho não aquele que é de sangue, mas aquele que o ama. Você não gostaria de hoje expressar aqui para nós? Nós temos uma equipe espalhada aqui em Itaboraí, lá em Santa Cruz, a nossa igreja, está anotando o seu nome, irá anotar o seu nome, irá anotar a sua manifestação, depois fará contato com você, iremos na sua direção, iremos na sua casa. Nós não temos o menor problema, a menor dificuldade em fazer isso. Na verdade, este é o nosso trabalho, essa é a nossa obrigação, nós queremos ir até você. Você não gostaria de, nesta noite, expressar a sua fé em Cristo publicamente, como Ele publicamente foi envergonhado e morto para nos redimir e nos fazer filhos de Abraão? Você tem a sua oportunidade, pelos próximos 30 segundos, porque nós iremos encerrar essa transmissão. Escreva, fale eu quero, diga eu aceito, nós estaremos aqui depois
encerrar essa transmissão fazendo contato com você. Aleluia. Você não gostaria de sair deste caminho de pródigo? O Pai já está te esperando. Ele nunca deixou de ser seu pai e você nunca deixou de ser filho dele. Aleluia. Há alguém nesta noite? Meus irmãos, não havendo por enquanto, se não há, que o Senhor nosso Deus, que é o Pai de todos nós, abençoe você e a sua família. Que você possa estar como eu estou aqui, com a sua família, na sua casa. Porque o Pai, Ele está assim sobre você, como eu estou aqui sobre a minha família. Este é o desejo do Pai, este é o interesse do Pai, de abraçar você, de guardar você embaixo das suas asas, como uma galinha guarda e protege os seus pintinhos. Creia em Cristo. Volte para Ele, porque Ele é o seu Senhor, Ele é o seu Pai. Meus irmãos, e assim nós encerramos o culto desta noite, desejando que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, que você tenha uma semana abençoada. Qualquer necessidade, qualquer urgência, qualquer problema, fale conosco, Pastor Alex, Pastor Mauro, o Ministério da Igreja, os diáconos, os obreiros. Estamos aqui para trabalhar pela sua vida, porque o nosso Pai trabalha até agora. Nós somos ministros, somos obreiros da casa do Senhor. Vamos orar? Você quer fazer essa oração final? Não? Quer, filho? Não. Não? Vamos orar para abençoar o povo e vamos encerrar assim. Pai, a sua palavra foi ministrada. O seu mistério foi revelado. Eu sei, Pai amado, que a sua palavra é fiel e ela diz que nunca a sua palavra será lançada e voltará vazia para o Senhor. Ela sempre irá cumprir o propósito para o qual foi enviada. Eu sei que neste momento há corações que foram atingidos, corações que foram quebrantados pela palavra do Senhor. Traz de volta, Senhor, porque só o Senhor pode dar continuidade a esta obra que foi iniciada nesta noite. Restaura, coloca, meu Pai amado, de volta este filho na sua casa. Lhe dai roupas novas, sandálias novas e um anel no dedo. Aquele que é servo, aquele que é escravo e olha para o Senhor e pensa que nunca poderá ser um filho do Senhor. Tira, meu Pai amado, as escamas dos olhos, os tampões do ouvido. Lava, meu Pai amado, as suas iniquidades com o sangue de Cristo. Porque este também foi chamado para ser filho do Senhor, filho de Abraão. E nós assim desejamos, meu Pai amado, que se cumpra a sua vontade sobre esta terra. Abençoa a minha casa, guarda a minha casa de todo mal. Que o Espírito Santo do Senhor, que seus anjos protetores acampem aqui, meu Pai amado, nos quatro cantos da minha casa, como na casa dos meus irmãos. Cerca, meu Pai amado, o seu povo nesta terra com a sua proteção, com a sua glória, porque esta foi a sua promessa. E nós requeremos esta promessa sobre a nossa vida. Nós lembramos ao Senhor a promessa que o Senhor nos fez. Para que ao nos ver, para que ao nos observar, o mundo saiba que nós temos um Deus que trabalha a nosso favor, que nós somos um povo diferente, porque cremos em Cristo Jesus. E que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo do Senhor estejam sobre toda a Igreja de Cristo, espalhada sobre a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Meus irmãos, assim nós encerramos este culto. Que Deus abençoe sua vida, que o Senhor ministre poderosamente sobre você e sobre a sua família aquilo que nós não pudemos fazer nesta noite, porque Ele continuará a obra que se iniciou agora. Deus abençoe, Pastor Alex, Deus abençoe o Senhor. Obrigado por mais essa oportunidade. Meus irmãos da Igreja Comunidade Cristã Luz da Aurora, em Santa Cruz, em Itaboraí, Deus abençoe vocês, continuem firmes e vamos lutar. Grandes são as batalhas, mas grande é a vitória e as bênçãos que nosso Deus tem para nós. Deus abençoe.